A paz do Senhor Jesus, hoje vamos para o dia 30 de leitura da palavra. Ontem era para ter postado um vídeo lendo e acabou que eu enrolei aqui, não deu para postar para gravar o vídeo. Então eu vou ler hoje o de ontem e postar o vídeo e o de hoje também. Esse vídeo então no caso seria do dia 29, que eu vou estar lendo hoje. Que vai ser do livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 4. Eu já convido que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe, ou apenas ouça e medite na palavra de Deus. Levítico, capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha. Ele a queimará sobre o altar, e o sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas retirará, e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. Então o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memória sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozido no forno, será de bolo sem fermentos, de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões sem fermento, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares de frigideira, far-se-á da flor da farinha com azeite. Então farás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar.
E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares como memorial e a queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isso é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E ambos os rins, a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, o redenho, que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que está sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. Tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará sobre o altar, manjar é de oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar por escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor,
diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redenho de sobre o fígado. Com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. Porém todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. Então o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado.
E terminamos aqui a nossa leitura de hoje. E a paz do Senhor Jesus e até amanhã.